Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós faremos então o nosso hotel. O hotel eu farei de uma forma mais rápida para que vocês o utilizem como exercício para praticar a transformação de massa em projeto. Mas isso não significa que eu não farei passo a passo com vocês, será apenas de uma maneira mais rápida. O que acontece aqui com o nosso hotel então? Nós teremos paredes de alvenaria, nós teremos um sistema cortina e nós teremos paredes estruturais aqui embaixo na área do subsolo. Eu já deixei todas essas paredes criadas. Então, eu tenho uma parede de 20 centímetros grafiato gesso, que é a parede que eu vou utilizar aqui no hotel. Eu tenho uma parede de 20 centímetros reboco grafiato, para caso eu precise em algum lugar eu só ter o reboco. E eu tenho uma parede estrutural para o subsolo que tem 25 centímetros de espessura. Então, ela é 5 centímetros mais espessa do que as paredes do hotel. Além disso, vou vir aqui numa planta só para eu conseguir acessar os pisos. Eu tenho dois tipos. Eu tenho a laje mais piso hotel de 20 centímetros. E eu tenho a laje mais piso do subsolo de também 20 centímetros. Qual a diferença entre as duas? A laje piso hotel eu tenho aplicado o material de porcelanato para o piso, ok? Vou sair aqui então, ok? Vou voltar lá para o 3D. E agora nós teremos que fazer alguns ajustes. Por que desses ajustes? Porque algumas situações foram criadas para mostrar possíveis problemas que vocês possam vir a ter quando estiverem trabalhando com massa, como é o caso aqui do hotel. Se eu vier na aba massa e terreno e sistema cortina, e eu vou selecionar as duas paredes curvas que receberão o sistema cortina, vocês perceberão que vai acontecer um problema. Eu vou clicar em criar sistema. O sistema ele só pode ser visualizado aqui em 3D humanizado. O problema é o seguinte, a minha parede cortina, ela vai desde o topo da cobertura até o final do subsolo. E eu não posso simplesmente ter uma parede de vidro no subsolo. Isso é errado. Eu preciso de uma parede estrutural no meu subsolo. Ah, Isabela, então basta você selecionar essa sua parede e elevar, né? Como a gente faz num projeto normal. Infelizmente não. Olhem aqui, eu estou com a minha parede selecionada e eu não consigo mexer no deslocamento. E o porquê disso? Simplesmente pelo fato de eu estar trabalhando com uma parede curva. A parede curva, ela tem essas implicações. Ela nos limita em alguns aspectos. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos deletar essa parede e eu vou dividir a massa que vocês fizeram. Como assim? Eu vou dividir essa massa em duas. Eu vou dividir entre massa do hotel e massa do subsolo. Só que ela continuará sendo a mesma massa. Como que a gente faz isso? Eu vou selecionar o meu bloco de massa e vou clicar em editar no local. Com a edição no local, basta você vir em alguma fachada. Aqui eu optei pela fachada norte do TecProj. Vocês vão selecionar, então, toda a massa de vocês e vocês vão ter que diminuir até o pavimento térreo. Ou vocês, então, podem simplesmente vir aqui em alinhar, selecionar o pavimento térreo e selecionar a massa. Perfeito. Então, aqui, eu tenho só a massa do hotel. Agora, eu vou selecionar a massa e vou copiar aqui para baixo, porque eu vou ter a mesma forma. Então, copiar, eu venho daqui do topo até aqui o pavimento térreo.
Chegando aqui no pavimento térreo, eu vou ter que colocar essa massa um pouco mais para baixo, porque senão eu vou ter duplicidade nos pisos. Então, basta eu mover 0,02 para baixo. É apenas uma diferença de 2 centímetros para que não crie essa duplicidade. Só que agora eu estou com uma massa enorme, então novamente com o auxílio da ferramenta alinhar, eu vou selecionar o nível do subsolo 3 e vou selecionar a linha da massa. Agora então eu vou concluir a nossa massa. Então reparem que a massa continua sendo apenas uma, mas aqui na edição no local ela está dividida em duas. Vou concluir novamente, vou voltar lá para o 3D Tech. Aqui, essa diferença aqui no piso de massa, ela tá dando aqui, ó, por conta disso. Porque eu tenho o topo da massa sem piso aqui embaixo. Então, é apenas visualmente. Se você selecionar esse piso, ele continua tendo o uso comum. E os outros pisos continuam sendo do subsolo. A gente não precisou editar o piso, nem criar novos pisos e nem filtros. Ele já veio aplicado. Então, retomando, eu diminuí a massa, copiei, desloquei e finalizei. Agora sim, a gente pode vir aqui na aba Massa e Terreno e aplicar o sistema Cortina, porque reparem então que agora o sistema Cortina, ele seleciona apenas a altura do hotel. Quando eu criar o sistema e vir aqui em 3D humanizada, ele estará criado apenas na área necessária. Então, vou voltar e agora nós vamos criar as paredes estruturais aqui de baixo. Para isso, então, eu vou vir em parede, vou selecionar a parede estrutural do subsolo de 25 centímetros que eu preparei e vou clicar aqui apenas nas faces do subsolo. Reparem como isso facilita para nós, pois assim nós não precisamos ficar editando a parede e nem tendo retrabalho na verdade, para fazê-las. Então aqui eu consigo fazer apenas a parede do subsolo. Um piso, parede. Pronto, então aqui todo o subsolo, vou vir aqui em humanizada, recebeu a parede estrutural de 25 centímetros. E a parede do sistema Cortina, então, vem em encontro a ela. Antes de continuar, eu quero mostrar para vocês aqui, então, que o meu sistema Cortina, ele está definido com 1,5 m de largura por 3,50 de altura. Então, eu defini a altura exatamente com a altura do pavimento, ok? Vou voltar, então, aqui para 3D Tech para continuarmos. Então, agora, nos resta fazer as paredes aqui do hotel. Então, massa e terreno, parede, tá pedindo para salvar, agora não. Eu vou fazer a parede de 20 centímetros, grafiato externo, gesso interno. Basta, então, eu clicar aqui nas paredes. Ok, novamente. Aqui. Agora só aqui do outro lado. E pronto. Vamos então voltar aqui para o 3D humanizado e todas as paredes já estão prontas. Agora então nós vamos fazer os pisos. Lembrando que eu já mostrei para vocês, são dois tipos de piso diferentes, um para o hotel e outro para o subsolo. Mas a princípio nós vamos fazer tudo com o mesmo piso. Então eu venho aqui em piso, eu já vou escolher o laje mais piso hotel, depois eu altero os outros
e crio o piso. Agora, com o piso criado, eu vou lá no 3D humanizado e vou selecionar os pisos do subsolo. Então, são esses 3 pisos, ok. Ao invés de ser laje mais piso hotel, é o laje mais piso subsolo. Basta, então, eu fazer a alteração e pronto. Vou selecionar aqui um piso, aqui, laje mais piso subsolo. Outro piso que eu vou alterar é o aqui de cima. O aqui de cima eu vou duplicar esse piso, na verdade eu vou duplicar o piso do subsolo. Ele será o piso cobertura. E ele também terá 20 centímetros, ok? E ok. Então, pronto. Aqui eu tenho um laje mais piso cobertura. Então, o nosso hotel já está tomando forma. Agora, então, eu vou inserir portas e janelas no nosso hotel. Iniciando então pelas portas, a primeira que nós vamos inserir é a porta da entrada principal. A porta da entrada principal é a mesma porta que nós utilizamos no clube, então é a porta de vidro com esquadria de correr de 4 folhas. Vou rotacionar aqui então, para então fixar a minha porta. Aqui então está a porta da entrada principal. Vou olhar aqui na vista frontal, com o auxílio das teclas do teclado, eu vou ajustar. A próxima porta, ela será a da entrada de serviço, que está alocada mais ou menos aqui, ó, nessa região. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos inserir as portas, como eu fiz anteriormente para o clube e para o residencial. Então, o primeiro passo, eu vou excluir um dos itens aqui para que a minha porta ela fique dupla. Então, eu vou vir aqui selecionar, adicionar, remover segmentos e selecionar novamente. Vou repetir esse procedimento aqui desse lado, adicionar, remover. Então, agora eu já tenho 2 placas. Só que essas placas estão com altura de 3,5 metros. Então, eu vou vir aqui em eixo cortina, apenas um segmento, e vou inserir um segmento, o mesmo aqui para o outro lado. Opa, pode excluir. Como aqui eu estou tendo dificuldade para inserir, eu vou até uma fachada, no caso será a fachada sul humanizada. Então, aqui está. E aqui, novamente, eu vou inserir o eixo cortina de apenas um segmento. Então, basta eu encostar, clicar. Agora, nós temos um pequeno empecilho, porque quando eu clico aqui, eu não consigo ajustar a altura que ele está. Então, como que nós vamos fazer? Essa nossa porta, ela terá 2,5 metros de altura. Então, eu vou vir aqui na aba anotar, linha de detalhe, e vou desenhar uma linha com 2,5 metros. E agora, eu vou continuar com essa linha aqui na horizontal. Então, eu posso apagar aqui a minha linha da vertical, e então eu tenho essa linha aqui da horizontal a 2,5 metros. Com essa linha de referência, então, eu não consigo usar a ferramenta alinhar. Então, eu vou selecionar o meu eixo e vou mover até a linha. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Seleciono e vou mover até a linha. Ok. Então, agora eu já tenho as minhas 2 portas com 2,5 metros de altura. Basta, então, agora eu selecionar o quadrado do vidro e trocar pela porta de correr. Novamente aqui, seleciono e troco pela porta de correr.
Aqui, desse lado, eu tenho que inverter a abertura dessa porta. Então, eu seleciono a porta, aperto barra de espaço e pronto. Vou lá para o meu 3D. Aqui está a nossa porta de correr da entrada de serviço. O mesmo procedimento, vocês vão repetir aqui nessa lateral. Aqui, então, eu já deixei inserida a porta, da maneira que vocês devem fazer, reparem, é a porta de vidro com as aberturas. E agora nós vamos inserir algumas janelas aqui no nosso edifício. Essa é uma boa vista para nós trabalharmos. Então, arquitetura, janela. Eu vou inserir uma janela simples de 3,20 por 1,20. E aqui nós vamos inserir 3 janelas espaçadas. Vamos ver então. Aqui eu tenho 2,30, aqui eu tenho 2,30, aqui eu tenho 2. Então, aqui eu também vou deixar com 2,30. Ok, então as duas extremidades têm 2,30. E as duas partes centrais eu tenho 2,3 mais 1,96. Dividido por 2, eu vou ter 2,13 para cada lado. Então, aqui vou editar 2,13, ok? Então, isso daqui eu vou replicar para o terceiro, quinto e sétimo pavimento. Então, copiar, colar alinhado, eu estou no nível 1, então será para o 3, Ctrl 5 e cobertura, ok? Opa, aqui a cobertura então não vai receber, basta selecionar e deletar. Vou selecionar as minhas janelas para garantir que elas estão a 2,10 de altura, 2,10. Ok, e agora eu vou repetir o procedimento desse outro lado, só que alternando os andares. Então, olhando aqui de frente, vou inserir as janelas, só que desse lado eu vou inserir apenas 2 janelas, ok? Então, aqui, como eu não estou exatamente de frente para essa parede, fica mais difícil eu ter a cota. Então, nós vamos para a planta. Aqui está a nossa janela. Vamos ver a dimensão aqui, 2,36 desse lado. 2,70, então nós vamos aumentar essa distância em 2,32. Então, agora sim, elas já estão alinhadas. Vamos aqui novamente, seleciono, copiar, colar com os níveis. Então, eu estou no térreo 2, 4 e 6. Pronto. Se vocês quiserem inserir mais caixilhos, fiquem à vontade. É porque o hotel, como é um estudo preliminar, nós ainda não temos o layout. Portanto, nós apenas distribuímos para que na implantação ele tenha todos os caixilhos, ok? Então, agora eu vou salvar, vou até o meu arquivo de implantação, inserir, gerenciar vínculos, hotel, vou recarregar o hotel, ok. Agora eu vou lá no edifício, lá no humanizado, na fase EP, e aqui está então o nosso hotel, com as portas, aqui, bacana, né? E assim, então, nós concluímos mais uma etapa da nossa implantação final.